acostumado, não? Fica mal acostumado. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Muito feliz de estar aqui eu me sinto em casa, apesar de que a gente vem tão pouco, porque a gente está no campo missionário, nós estamos longe, e há 13 anos, indo para 14 anos na verdade, eu e a minha família temos trabalhado em tempo integral, em terras longe do Brasil, para poder levar o amor dele, levar a esperança. E eu sou muito grato a Deus por esse chamado, e é um privilégio para mim estar aqui essa noite falando um pouquinho do que a gente tem feito, rapidamente também compartilhando da palavra. Eu pedi ao pessoal para passar um vídeo, vocês possam entender um pouco mais do que a gente faz. O que é um missionário, né? Às vezes as pessoas acham, só um minutinho, as pessoas acham que é muito, pode até deixar aí, ó. As pessoas acham que é muito, o missionário é um herói, é alguém que está fazendo a obra de Deus longe do país, mas também tem pessoas, e talvez alguns de nós aqui, que não entendam, não tenham a dimensão do que é ser um missionário. O que é um missionário? O que faz? Vive de quê? Como ele come? É um missionário. Nós estamos simplesmente atendendo o chamado de Deus, e Deus nos escolheu e nos preparou para que a gente estivesse, às vezes, pregando em lugares assim, ó. Aquilo ali é uma igreja em Uganda, onde nós moramos por 6 anos, não tem o conforto que nós temos aqui, que é muito bom, que é a bênção de Deus, mas eles têm a fé, a mesma fé que você tem em Cristo, e eles estão ali, e a gente tem trabalhado com pessoas de diversas nacionalidades em Uganda, e hoje estamos no Belize. Belize, talvez, se você está pensando em onde que é isso mesmo, foi a mesma coisa que eu pensei, Robinho, quando essa agência missionária que a gente trabalha me falou sobre o Belize. Eu falei, olha, eu já ouvi dizer, mas eu preciso dar uma verificada, eu preciso colocar no Google, que eu realmente não sei. E Belize fica na América Central, ali perto do México, e é um país bem pequeno, um país de 400 mil pessoas, deve ter 400 mil pessoas só nessa região aqui, nessa micro-região de Belo Horizonte, mas é um lugar que há muitas necessidades, e é por isso que a gente está ali. Dá uma olhadinha no vídeo para você conhecer um pouco mais. Respondendo ao chamado de Deus, é que temos trabalhado há 13 anos como uma família missionária mundo afora. Em obediência a esse chamado, nos mudamos para o país de Belize, na América Central, no ano de 2022. Apesar de suas belezas naturais, Belize é um dos países mais pobres da América Central. Com uma população de apenas 400 mil pessoas, mais de 50% da sua população está abaixo da linha da miséria. 1/3 da população é afetada por problemas de desenvolvimento devido à má nutrição. O país sofre com a falta de estrutura na educação e na saúde. Em parceria com a organização Bold Hope, o nosso ministério se concentra em 3 áreas fundamentais: ajuda social e humanitária, projetos de desenvolvimento comunitário e o fortalecimento das igrejas locais através do treinamento de pastores e líderes. Acreditamos que plantar sementes de esperança é essencial e, por isso, grande parte de nossos esforços está voltado para crianças em situação vulnerável, suas famílias e comunidades. Deus também nos abençoou com uma equipe dedicada em Belize, composta por 6 belizenhos e 2 missionários brasileiros. Juntos, temos trabalhado para que o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo alcance cada vez mais vidas neste país. Os desafios são muitos nessa jornada, mas sabemos que a missão de Deus não é feita sozinha. Por isso, somos muito gratos a você, que faz parte dessa jornada conosco, orando, contribuindo e nos apoiando. Mas o desafio não termina por aqui. Vamos juntos levar a esperança? Amém. É uma alegria a gente poder compartilhar um vídeo curtinho desse, para que vocês possam ver algumas imagens, possam perceber um pouco mais do que a gente vive lá, né? E estamos há 2 anos em Belize. É um novo campo, a gente saiu de um continente africano, fizemos uma passagem
breve pela Europa durante a pandemia, e Deus nos levou ao Belize, que foi algo que nós nunca imaginávamos antes, e Deus tem feito a sua obra ali. Deus está movendo, Ele continua trabalhando, Ele nunca para. Ele está lá no Belize, assim como Ele está aqui no Buritis. Deus não para de trabalhar, gente. Ele também está lá na sua casa trabalhando, no seu trabalho. E eu sou um privilegiado de poder atender esse chamado de Deus para a minha vida e para o povo de Belize. É onde Deus me levou a Natasha, minha esposa. Vocês viram aí no vídeo, ela é a popstar desse vídeo. Porque de fato, a Natasha tem feito um trabalho maravilhoso com as crianças, com as mulheres e com as famílias. Deus tem me dado uma função muito de diretor, na verdade, diretor de campo ali. Tenho trabalhado na coordenação, e a Natasha realmente ali no campo. E tem sido uma alegria, gente, estar naquele local. É um país que é um mix, uma mistura de culturas. É um país com muitos desafios. Mais de 50% da população está abaixo da linha da miséria. Mas se você colocar Belize no Google, você vai ver as suas praias, os seus passeios. Você vai até falar, puxa, eu queria ser um missionário lá em Belize. Mas nós trabalhamos com a população carente, a população pobre de Belize, nas zonas rurais, nas zonas longínquas. E é preciso muita oração. É preciso um time. Nossa família é um time, mas é preciso mais do que isso. Preciso de pessoas que segurem a corda, como essa igreja tem feito com a minha família, com o nosso ministério há tantos anos. Talvez você não tenha dimensão quão importante é essa parceria, quão importante é a sua igreja no trabalho missionário mundo afora. Você faz parte disso, quando você coloca a sua oferta aqui, e hoje você vai ter a oportunidade de fazer isso. Mais uma vez, depois dessa palavra, você também está contribuindo para que essa igreja possa fazer o seu trabalho, mas que também outras pessoas possam continuar fazendo o seu trabalho. Robinho não me pediu para falar isso, mas eu estou falando aqui para que você possa ter o entendimento de que essa igreja é parceira desse trabalho há muitos anos. Mesmo quando a gente foi para Portugal, passamos pela Europa durante a pandemia, campos fechados, a gente teve que sair. Deus fez uma reviravolta na nossa vida. Essa igreja permaneceu. Enquanto outros disseram, está indo para a Europa, não precisa de recurso. Mas Deus faz. Então não desanime. Eu posso contar para você mais do que a gente faz. Você pode pegar o meu contato para que você possa orar por nós. Mas não desanime, porque Deus está fazendo sua obra. Eu creio nisso. Muito obrigado a essa igreja pelo que vocês têm feito. Robinho, Reverendo Robson. Consigo chamar ele de Reverendo Robson, gente? É Robinho. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Amém? Estava meditando um pouco nas últimas semanas, e eu gosto muito dos heróis da Bíblia, dos heróis que a gente encontra na palavra de Deus. E é claro que muitas coisas do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, são distantes para nós. Eu quero que você já se prepare para ler a palavra de Deus e para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Ele já tem falado desde o começo desse culto. Mas toda vez que eu leio algumas biografias, ou, na verdade, alguns heróis da fé, algumas histórias de pessoas que foram usadas por Deus, eu me sinto muito motivado. Eu gosto de me imaginar nessas histórias. Eu sempre tive muita imaginação quando criança, e continuou um pouquinho. Caiu só os cabelos, né? Vocês viram, não tem nenhum cabelo branco, né, gente? Mas um dos heróis que me fascina muito é Gideão. A história de Gideão, até para uma criança, é uma coisa fantástica. Um homem que foi chamado para liderar um pequeno exército contra um exército grande. 300 contra 135 mil. E ele realmente conquistou a vitória. Ele derrotou aquele povo inimigo.
não com a força humana, mas com o poder de Deus. Se você pensar 300 contra 135 mil, essa conta não fecha, não é verdade? Mas Deus faz. E essa história é uma história do povo de Israel que marca ciclos do povo de Israel, entre obedecer, entre ouvir a voz de Deus e entrar numa zona de conforto e se esquecer do Senhor. Essa história é muito marcante. Eu queria que você lesse comigo, se puder projetar Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 11. Juízes 6, eu vou ler do verso 11. Está aí já, maravilha. Vamos ler? Vamos ficar em pé para ler esse texto? Se você está em pé ou sentado, eu sei que algumas igrejas pedem que pessoas fiquem em pé em reverência à palavra. A reverência está dentro de nós. Você está sentado, não tem problema. Que a reverência seja a mesma, em pé ou sentado, ou deitado, não faz diferença. Para Deus é o que está no nosso coração. Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Verso 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Verso 14, então o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, me dá um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha fez 10 pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe para fora, ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Verso 20, e o anjo do Senhor lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Feche seus olhos mais uma vez. Oração nunca é demais, e eu quero orar mais uma vez por nós. Senhor Deus, clamamos para que o Teu Espírito esteja sobre nós, passeando livremente, tocando corações, transformando os corações, às vezes endurecidos, como muitas vezes o meu é, em corações moldáveis de carne, prontos para receber o Teu toque. Deus, aqueles que entraram aqui carregados, pesados, entristecidos, preocupados, toque com o Teu poder sobre essas pessoas agora, Pai, sobre cada um de nós, para que o Senhor reaviva a Tua igreja, Pai, para que o Senhor levante as nossas vidas, coloque mais fogo em nós, Pai, para servir ao Senhor, servir ao Teu reino, Pai. Peço que o Senhor fale poderosamente essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar.
Gente, o missionário, ele não é um herói, mas a gente pensa que muitas vezes a gente é. Quando eu olho para Gideão, e o chamado de Gideão para mim é muito importante, porque eu vejo aqui um herói, como eu já disse, que derrotou um exército de 135 mil, com apenas 300 homens, e eu não vou aqui contar sobre a vitória de Gideão essa noite, provavelmente você a conhece muito bem. Eu vou falar sobre o chamado de Gideão. O que nós lemos é o chamado de Gideão, quando o anjo do Senhor o encontra o anjo do Senhor o encontra dentro de um tanque de prensar uvas, malhando o trigo. Eu vou repetir, o anjo do Senhor encontra Gideão, um guerreiro, malhando o trigo dentro de um tanque de prensar uvas. Um homem que estava na função errada e no lugar errado. Ele não foi feito para aquilo. O que acontece aqui, para te dar um pouco do contexto dessa história, é que o povo esqueceu-se do Senhor, diz a palavra. Mais uma vez abandonou o que o Senhor pede, o que o Senhor pedia a eles que fizessem. Eles começaram a adorar outros deuses, como é recorrente entre o povo de Israel. Servir a outros deuses, a abandonar as leis do Senhor. Então o Senhor permite que os midianitas e outros povos persigam e maltratem e façam sofrer o povo de Israel. E aí o povo de Israel, ele se esconde em montanhas e cavernas, diz a palavra no início do capítulo. Eles são impossibilitados de plantar, de colher. Eles são impossibilitados de criar os seus filhos de uma maneira normal. Eles são impossibilitados de ter uma vida normal, de ter uma vida boa, plena naquela terra. Justamente porque, mais uma vez, eles esqueceram de Deus. O Senhor permite que aqueles povos passam a oprimir o povo de Israel. E aí a palavra diz que o povo se empobreceu tanto, mas tanto, que eles passaram a clamar por ajuda, por socorro ao Senhor. E o Senhor ouviu. E é aqui que esse chamado de Gideão acontece. O Senhor tem um plano, e Ele sempre tem um plano, amém? Até mesmo a perseguição, até mesmo o sofrimento faz parte do plano de Deus. O plano aqui para Gideão é que ele liderasse o povo contra os midianitas. Então o anjo do Senhor aparece para ele. Estava ali aquele guerreiro, treinado com a espada, treinado nas artes da guerra, como a maioria do povo, dos homens daquele povo eram. Mas Gideão se encontrava escondido. Provavelmente ele estava dentro daquele tanque de prensar uvas, malhando o trigo, porque era um lugar mais protegido, um lugar onde os inimigos não viriam a atacá-lo diretamente. Eles precisavam sobreviver. Alguém tinha que fazer aquele trabalho. O tanque de prensar uvas parecia um lugar ideal. Estou aqui escondido, um guerreiro, alguém com um chamado de lutar, de guerrear, de liberar, dentro de um tanque de prensar uvas, com medo, escondido. Se tivesse um ursinho de pelúcia, ele estaria ali com ele. Porque realmente esse tempo era um tempo difícil para o povo de Israel. Mas o anjo do Senhor encontra, e eu me vejo muito em Gideão. Porque quando o anjo do Senhor vem e o cumprimenta e diz a ele: gente, aqui é um chamado do Senhor. Aqui é um ser da parte de Deus, diz o anjo do Senhor, entregando uma mensagem. E o que Gideão fala? Estou pronto. O poderoso guerreiro, estou pronto. É assim que ele diz?
Estou aqui para batalhar, meu Senhor, eu vou. Se o Senhor está mandando, eu vou. É assim que ele diz? Gideão começa uma série de perguntas. E ele nem fala mais nada, a palavra diz que é só, Senhor. Já começa com um tom de reclamação. Eu sei que vocês não reclamam da vida, eu sei disso. O Senhor fala com vocês, vocês não reclamam. Vocês só falam, Senhor, se o Senhor falou, está tudo certo, eu acredito, eu recebo. Não é verdade? É só Gideão. Gideão diz, Senhor. E aqui tem 3 movimentos, 3 questões de Gideão, que eu queria que rapidamente a gente conversasse essa noite, que me inspiram nesse chamado, e que eu sei que vão falar na sua vida também. Gideão é um homem que precisava de restauração, um guerreiro fora do seu lugar, não só na vida dele, mas na vida do povo. E é nesse processo, desse chamado, é que Deus vai restaurando o propósito na vida de Gideão e para o seu povo. Eu sei que muitas vezes, e eu já estive nesse lugar, nós nos encontramos no tanque de prensar uvas da nossa história. Como Gideão, muitas vezes você se viu na função errada, infeliz, não entendendo para que Deus me formou. Foi para isso que eu vim. Foi para essa história, para esse momento que eu estou aqui. É para isso que Deus me chamou? Foi até aqui que eu sobrevivi até aqui para viver isso? Deus faz. Mas às vezes a gente precisa entrar do tanque de prensar uvas, para que o anjo do Senhor possa vir tocar a nossa vida. Esse momento de Gideão é um momento de restauração de propósitos. É assim que eu enxergo. O chamado dele, a vitória dele é a outra parte. A vitória sobre os 135 mil é uma outra história. Mas aqui é o movimento do Senhor para que o Gideão passe de um reclamão para um guerreiro vitorioso. Para que o Gideão passe de alguém que está escondido e com medo, para alguém que possa enfrentar o campo de batalha da forma que é. O campo de batalha não é um lugar bonito, não. Não é um lugar fácil, não. Parece muito bonito nas histórias, mas é um lugar de sangue e ranger de dentes, quase. É um lugar de sofrimento, mas que ao final o povo sai vitorioso. Para enfrentar aquilo lá, nós precisamos estar certos de que a gente está no centro do propósito do Senhor para a nossa vida. Restaurando propósitos através do chamado de Gideão. A primeira pergunta aqui, a primeira reclamação que Gideão faz, eu vou dizer assim, o primeiro questionamento está no verso 13. Ele diz assim, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando nos dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, ele declara, e nos entregou nas mãos de Midian. Veja bem, isso aqui já se eu fosse o anjo do Senhor, eu já iria embora, falar, Senhor, pessoa errada, estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, não era esse, o Senhor errou o endereço, passa aí a localização de novo, porque eu cheguei no lugar errado. Senhor, mas o Senhor escuta, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, Ele escuta essa pergunta de Gideão, uma pergunta tão autêntica, tão verdadeira. O que Gideão está vendo ali? Ele está vendo o que está ao seu redor, as circunstâncias do povo, o sofrimento, o empobrecimento, a situação difícil, adversa, complicada. Estão escondidos em cavernas, nas montanhas.
Ele está malhando trigo dentro de um tanque de prensar uvas. Mas Senhor, o Senhor já não fez tantas coisas no passado, por que o Senhor nos permitiu estarmos assim? Por quê? Gideão está olhando para as circunstâncias, mas a restauração de propósitos do Gideão, através desse chamado, ele vai muito além de toda e qualquer circunstância na vida dele, na vida do povo de Israel. Independente do lugar em que Gideão se encontrava, ou o povo, o chamado vem, a restauração vem, o propósito é restaurado. Esse é o nosso Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor vai e faz. Quando o Senhor o chama e ele reclama, e ele olha para as circunstâncias e fala: onde estava o Senhor? O anjo do Senhor responde no verso 14, ele diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu que estou te enviando? Interessante essa resposta, não é? Ela fala alguma coisa do que ele perguntou. A resposta vem em resposta a alguma coisa do que Gideão perguntou, onde Deus estava, por que ele havia deixado que tudo isso acontecesse. Essa é uma resposta divina, que muitas vezes acontece na nossa história. Deus não nos responde por quê, Ele só mostra o que Ele quer de nós. Ele responde Gideão com uma ordem, ele responde Gideão com uma certeza, ele responde Gideão com a resposta de Deus. Se fosse uma resposta de um professor, o aluno iria falar: mas professor, o senhor não respondeu a minha pergunta. Provavelmente a gente estaria vendo aqui mais um: ah, Senhor, essa não é a resposta que eu pedi. Mas o movimento divino aqui é para que Gideão possa prosseguir. Não é sobre as circunstâncias, mas é sobre Deus, que comanda todas as coisas. Lá em 2 Coríntios 5, há um versículo muito interessante que diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós começarmos a olhar tudo que está ao redor de nós, todas as circunstâncias da nossa vida, nós não vamos prosseguir. Nós não vamos. Eu já há muitos anos fora do Brasil, nós viemos há 4 anos aqui, e eu tenho sentido nessas primeiras semanas aqui, as minhas vistas têm realmente me consumido, pelo que eu tenho visto, nas ruas, na televisão, muita dificuldade, muito problema, muita coisa contra o nosso Deus. E aí, nós vamos nos mover por isso? Nós vamos desistir e falar: olha, a coisa está feia mesmo, está tudo errado, não vai dar? Nós andamos por fé. Se você tem andado pela sua vista, se você tem andado como Gideão andava, olhando o tamanho do seu problema, olhando o tamanho do seu desafio, olhando todas as questões que estão ao seu redor, as circunstâncias, eu quero te lembrar que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, Ele não está nem interessado no que está acontecendo por aí. Ele sabe quem é você, Ele te chamou, Ele tem um plano para a tua história, Ele tem um propósito. Nossa mudança de campo para nós, como missionários, e a gente sempre se engana, né? Acho que eu cheguei a falar isso para o Robinho: lá é tranquilo, Robinho, a gente passou 6 anos em África, trabalhamos quantos anos no Haiti, olha, tranquilo, América Central, você vê as praias lá pelo Google, você fala: apertou lá, eu vou lá na praia, né? Gente, o que nós temos vivido ali
em Belize é um grande desafio. Encontrei uma igreja desanimada, uma igreja enfraquecida. Em África nós tínhamos muitos problemas com a igreja, mas não era o desânimo. Nós tínhamos milhares e milhares de pessoas com muita fé. Em Belize nós temos um outro desafio, que é pregar o evangelho para pessoas que já conhecem, de certa forma, a palavra de Deus. Nós temos um desafio tremendo, do calor, eu principalmente. Você vai ter também, se você chegar lá em Belize. Estamos orando aí para ver se o Robinho chega lá em Belize para visitar a gente, amém? Você pode ajudar orando também para ver se ele vai lá. Muitos desafios, meus irmãos. Eu falava, já vivi de tudo, já fiz tanta coisa mundo afora aí com as missões, vai ser tranquilo. De vez em quando eu tenho que falar, Senhor, preciso de mais fé. Preciso que o Senhor me mostre para que eu vim aqui. O Senhor me chamou para estar aqui. Porque se eu parar e ficar olhando, eu vou juntar as minhas coisas e vou embora. Mas é o Senhor que chama. Há um missionário chamado Adoniran Judson. Ele não é dos nossos tempos aqui, é de um tempo muito mais difícil de fazer missões e fazer igreja, no século XVIII. Deus o chamou para ir para um lugar chamado Birmânia. Birmânia é onde é atual Mianmar hoje. E ele juntou suas coisas e foi para aquele país, num tempo que não havia e-mail, não havia internet, não havia avião, nada disso. Um tempo que missionários iam para não voltar. E ele foi para aquele lugar, um lugar não cristão de maneira alguma. E ele começou um trabalho lentamente. E olhando para as circunstâncias de Adoniran Judson ali na Birmânia, não havia um convertido, não havia um cristão, não havia já algum trabalho, não havia nada. Ele, pelo trabalho dele, nos tantos primeiros anos do seu ministério, ele foi preso, ele foi torturado. E Adoniran Judson, ao invés de juntar suas coisas e ir embora, ao invés de reclamar, ele perseverou. Em 6 anos de ministério, 6 anos. Gente, 6 anos é muita coisa, não é? Pode ser e pode não ser, né? Mas 6 anos do campo missionário é muita coisa. Ele conseguiu, ou o Senhor fez, um convertido. Uma pessoa que aceitou Jesus. Robinho, 6 anos de plantar uma igreja, você ter uma pessoa sentada lá? Dá para juntar tudo e ir embora, não é? Mas ele não desistiu, ele continuou, porque ele era chamado por Deus para uma obra muito grande. 12 anos depois, aí você fala, o negócio bombou, não é? Ele já tinha 18, gente. 12 anos de ministério, ele tinha 18 pessoas. Perseguições, doenças, tortura, prisão, continuaram, e até pior. Mas ao final, porque ele obedeceu, porque ele respondeu positivamente ao chamado, porque ele não desistiu, ao final de 38 anos de ministério na Birmânia, ou em Mianmar, ele deixou 5.000 convertidos, mais de 25 igrejas plantadas. E o que tem de cristianismo hoje, naquela região, que é pouco, foi deixada por esse homem. Um homem que não desistiu, que não olhou as circunstâncias, mas prosseguiu. Eu quero te encorajar essa noite, nessa primeira pergunta de Gideão, para que você pare de olhar para as circunstâncias, porque Deus tem um propósito para você. Pare de olhar. A igreja aqui, Robinho, não dá para a gente olhar para as circunstâncias não, velho. Nós temos que olhar para o Deus que é todo poderoso, que nos chamou para estar aqui no Buritis, para ser sal e luz nesse lugar, que chamou você para ser sal e luz lá no teu trabalho, que chamou você para ser sal e luz na tua família. É esse Deus que nós servimos. Mas o Gideão, a reclamação de Gideão não para por aí não. Vê lá no versículo 15 comigo. O anjo do Senhor fala com ele aqui no versículo 14. Não sou eu que estou te enviando? E ele responde:
Ah, Senhor! Ah, Senhor! Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha aí, mais uma vez Gideão. Gideão está olhando agora para uma coisa tão importante para nós, que é o que nós temos dentro de nós. Quem sou eu? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Quem sou eu? Eu sou do menor clã, e eu sou o menor do menor clã. Quem sou eu para fazer essa obra que o Senhor está me chamando? Quem sou eu? Não sou ninguém. Eu não tenho essa condição, eu não tenho essa habilidade, eu tenho limitações. Eu estou aqui um guerreiro, sem espada, dentro de um tanque de prensar uvas. Mas o anjo responde: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. De novo a resposta do anjo não vem falando: ô meu filho, você é o menor, mas você é muito amado, você é muito querido. A resposta não vem daí. A resposta não vem do anjo falar: ô meu filho, vem aqui, você é pequenininho, mas Jesus te ama, vai ficar tudo bem. A resposta não vem daí. A resposta não vem de pegar o ego de Gideão e falar: vamos dar um jeito aqui, vamos fazer uma terapia, vamos resolver o seu problema. E é tudo muito bom, tá, gente? Também faço terapia. A resposta vai aqui. A resposta dessa pergunta de Gideão, que é sobre as suas próprias limitações, a resposta vai em torno de quem está enviando novamente. O anjo não responde. Ele diz: você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu te escolhi para uma missão, e você vai fazer. Você vai fazer algo maravilhoso. Não é pelo seu tamanho, não é por de onde você vem, não é o que você vê que você pode fazer, mas o que o Senhor fará. Não é uma luta que aparentemente vai ser uma luta difícil, mas nós vamos vencer. Não. O anjo já diz: você derrotará todos eles como se fossem um só homem. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha, um Deus que tem um plano, um Deus que não está limitado a nós. E ainda assim Ele quer nos usar. Ele nos usa. Ele quer te usar. Olhando para as limitações de Gideão, é plausível que ele perguntasse sobre isso. É ok. Olha, eu não tenho essa condição toda, mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Lá em 2 Coríntios 12, há um versículo muito interessante, em que muitas vezes eu fui atrás desse versículo para que eu pudesse ser lembrado. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Na fraqueza. Derrotar todos eles como se fossem um só homem. Eu estarei com você, você vai derrotar eles. Não são as nossas limitações, e nós temos muitas, pode ter certeza disso. Mas o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos colocar de volta no nosso lugar de propósito. O Senhor não quer o guerreiro dentro de um tanque de prensar uvas. Ele quer você no lugar certo, fazendo a obra dele. Havia uma menina, e essa história eu ouvi quando eu era criança. Então possivelmente você já tem escutado sobre essa história. Uma menina chamada Amy Carmichael. Você conhece, velho? Uma jovem irlandesa no século XIX. E você vai ouvir eu falar muitas histórias de missionários.
Essa jovem criança, na Irlanda, ela nasceu com os olhos castanhos. Só que numa terra onde a maioria das pessoas tem o olho assim, igual o meu, assim, azul. E ela orou ao Senhor, muito crente. Falou: Senhor, troca a cor dos meus olhos. E ela chorou, e ela pediu a Deus, porque ela se via tão diferente daqueles outros. No dia seguinte ela acordou e ela olhou no espelho. Adivinha o que ela encontrou? Os olhos castanhos. O Senhor chamou essa jovem irlandesa para que fosse até um país distante chamado Índia. E ao chegar ali, ela entendeu que aquilo que parecia uma limitação era, na verdade, uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Aqueles olhos castanhos era muito parecido com os olhos dos indianos, enquanto os outros gringos estrangeiros tinham tanta dificuldade de conversar com os indianos. Ela não tinha esse problema. O Senhor usou Amy Carmichael durante 55 anos na Índia, onde ela deixou um trabalho imenso. O Senhor usa até as nossas limitações, e Ele quer te usar. Ele quer te colocar no lugar certo, restaurado, usando tudo que Ele preparou para você, tudo que Ele te deu, mas também até as suas limitações. Concluindo aqui a última parte da reclamação, das questões de Gideão, o verso 17. Gideão pede, eu não vou ler ele de novo. Gideão pede para que, olha, se de fato o Senhor aqui está falando, fica aqui que eu vou preparar uma oferta. Se de fato é da parte de Deus, fica aqui, que eu já vou ali preparar uma coisinha para você, uma oferta, como era de costume daquela época. Veja bem, ele não estava ali pedindo o anjo que ficasse por uma questão de hospitalidade, uma questão de respeito. Era simplesmente uma questão de dúvida. Quem é? É de Deus mesmo isso? Esse chamado é de Deus para mim? Para enfrentar um exército de 135 mil? Será que isso é de Deus mesmo? Isso aí não é fake news? Será que isso aí não é um programa de computador que colocaram para rodar aqui? Será que isso aí não é uma inteligência artificial para me enganar aqui? Será que isso aí não é da parte dos midianitas para me ludibriar? O anjo fala: vai lá que eu vou estar aqui. Ele prepara e ele traz. O anjo do Senhor, mais uma vez, age, responde. Ele só diz: coloca ali sobre a rocha, coloca a tua oferta sobre a rocha. E o que vem sobre a rocha? O que vem sobre a oferta? Você está comigo aqui ainda? A gente já está terminando. O que vem sobre a rocha? Fogo. Quem é que faz fogo descer do céu? É o homem? É só o Senhor. Aí que Gideão se dá conta. O anjo desaparece. E ele fala: meu Deus, era o Senhor. Como eu duvidei. Como eu estava enganado. A restauração do propósito de Gideão passa por entender e viver o sobrenatural. Por viver e entender que o chamado de Deus é muito mais poderoso do que a nossa própria fé. Mesmo que você não acredite, mesmo que Gideão não acreditasse, é o Senhor que faz, Ele que age. É o fogo do céu que vem e cai. É o fogo do céu que cai. Isso não é obra para qualquer pessoa. É o fogo que cai. Para o homem pode parecer impossível, mas para Deus é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Esse é o El Shaddai. Esse é o nosso Deus. Eu quero te
quero te dizer essa noite que eu estou falando muitas coisas aqui sobre Gideão, sobre o chamado, e você pode estar pensando, Jonatas, eu não sou missionário, eu não quero ir lá para o Belize, eu não quero ir para a Uganda, eu não quero ir para o Haiti, deixa essas coisas para o Robin, né? Não é o meu, não é a minha coisa, não quero. Muito bonito a sua palavra, muito bonito o seu encorajamento, o seu vídeo, muito legal, vai lá, continua. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite, e isso não fazia parte aqui não, tá? Enquanto eu estava me preparando ali para vir aqui, eu quero te dizer uma coisa que o Senhor comunicou no meu coração enquanto eu orava ali. E pode ficar tranquilo que eu sou bem equilibrado, gente. Não fica com medo do que eu vou dizer, né? Se eu vou pedir fogo para descer aqui na frente, não é isso não. Fica tranquilo, fique em paz. A gente está lendo uma história muito poderosa sobre um homem que libertou o povo de Deus das mãos dos midianitas. Liderou um exército de 300, a história é muito bonita, você pode ler lá depois. 300 homens, ele tinha outros milhares de homens no exército, mas Deus foi tirando todo mundo e deixou só 300 para que a glória fosse dele. Lutou e derrotou 135 mil. Deus tem um propósito para a sua história, como ele teve para Gideão. O lugar de Gideão não era o tanque de prensar uvas. O lugar do guerreiro era na frente de batalha. E olhando para vocês, e olhando para a nossa igreja, e olhando para nós essa noite, eu quero te dizer que Deus quer te restaurar no seu lugar. O lugar onde Ele vai te usar. Porque o tanque de prensar uvas parece até ser bom por um momento, porque está protegido, está tranquilo. Os inimigos não vão conseguir atacar de uma vez. Eu posso ali malhar o meu trigo, prover para a minha família, mas esse não é o seu lugar. O lugar de Deus para você e para todos nós é no centro da vontade dEle. Pode parecer muito tranquilo o tanque de prensar uvas, mas é um lugar de engano, é um lugar de medo, é um lugar de frustração. E eu quero te incentivar essa noite e te motivar a ouvir a palavra do anjo do Senhor. Ele preparou você para algo grande. Veja bem, Deus tem algo para você. Um crente, alguém que crê em Deus, que aceitou Jesus, e nós já estamos acabando, eu já passei do tempo. É alguém que precisa estar servindo ao Senhor. Você pode estar servindo na igreja, você pode estar servindo lá no seu trabalho, mas você vai servir ao Senhor. Olha, mas eu só tenho 2 horas, pastor, por mês. Você não tem só 2 horas. Servir ao Senhor é tempo integral. Eu sou missionário em tempo integral. Eu falo assim, mas se eu não estivesse lá em Belize, eu também seria um missionário em tempo integral. Nós somos chamados para servir a Deus em todo o tempo. Qual o lugar do seu tanque de prensar uvas? De onde você tem se escondido? Aonde a igreja tem mantido tanques de prensar uvas? Nós precisamos quebrar esses tanques. Nós precisamos ir para o campo de batalha. Quando a gente está reunido aqui nessa igreja maravilhosa, essa igreja é uma bênção. Essa igreja tem uma teologia de primeira linha. Essa igreja tem um pastor, tem pastores que amam, que sabem o que estão fazendo, que estão conduzindo a sua igreja. Essa igreja tem um louvor gostoso, tem um ar-condicionado, tem coisa boa. Mas isso aqui é para nos preparar para onde, gente? Para o campo de batalha, não para o tanque de prensar uvas. Nós precisamos responder a esse chamado e sair daquele tanque. Talvez não seja a sua história, o seu momento. Eu queria chamar o pastor aqui. Mas eu quero orar por você. Talvez quebrando um pouco aqui a nossa liturgia aqui, Robinho. Quero orar por você. Para mim? Pela igreja. Ora por mim também.
Para mim também. para que Deus possa, de fato, falar conosco e nos tirar desse lugar de propósitos aparentemente de tranquilidade, mas são os propósitos errados para pessoas erradas. Verdade. Deus quer nos usar. Muita gente aí fora que está passando aqui na rua, é gente que precisa de Deus. E nós temos essa resposta. Nós temos a esperança. Fique de pé. Vem. Nós vamos responder a palavra ainda. Depois, hein? Ora aí, meu filho. Vamos orar por nós. Fica aqui, velho. Senhor Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor fale com a Tua igreja, eu oro para que o Senhor fale conosco. Pai, nos tira do comodismo, nos tira desse lugar de medo, de falta de propósito, nos tira, Pai. Tem Nos leva para o Senhor. centro da Tua vontade. Amém. Eu oro por coragem, eu oro por um chamado do alto, eu oro para que o Senhor levante e desperte a Tua igreja. Amém. Isso mesmo. Deus, nós queremos, Pai, nós pedimos, nós clamamos, Pai. Manda o Teu anjo, Pai, para esse lugar. Amém. Mande o anjo do Senhor para as nossas casas, para que nos desperte do nosso sono espiritual. Amém, Senhor. Levanta a Tua igreja, Pai. Nos tira desse comodismo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.